Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, dia 1º de julho de 2020, são exatamente 17 horas com 16 minutos. Uma tarde com muito vento. Para o pessoal que gosta de balão, não aquele balão de festa junina, o outro. Eu não sei se é bom ou ruim o vento assim. Eu sei que para pipa, quando eu soltava, é ótimo, né? Uma tarde ensolarada, porém 19 graus, sensação térmica talvez de uns 15, 16 graus por causa do vento, principalmente se você está à sombra. E assim eu inicio os trabalhos fazendo um convite, pessoal, para aqueles que querem fazer a imersão técnica comigo, onde você ouve a minha voz, interage comigo através de um chat e vê a minha imagem, né? Fica gravado por um ano. Nós teremos a imersão técnica, a 10ª edição. Os dias ao vivo serão 29 e 30 de julho. Essa página fala tudo sobre o treinamento, bônus, Top 360 para te preparar para o treinamento, aula bônus uma semana antes, vai ter carteira internacional como bônus e o passaporte prêmio. E claro, as operações com futuros, né, mini índice, mini dólar e ações normal, né, como de praxe. Vai ser das 9 às 17, vou pedir para a minha equipe corrigir isso aqui. Inscrições abrem dia 12 de julho. Para quem entrar na pré-lista, você recebe no seu e-mail e tem garantia de matrícula. Depois, só se sobrarem vagas. Pô, dia 12 é domingo, exatamente isso. Quem tiver engajado e quiser vir conosco, é um dia até mais tranquilo para o investidor que for pagar por boleto, conseguir fazer o pagamento ou no domingo ou na segunda, mas ele já emite no domingo, ou por cartão, deixar lá o limite. A gente já está falando antes para o pessoal se preparar e não ter essa objeção. Então, uma solução completa, link tanto na descrição do vídeo, como também eu vou mandar por e-mail para quem está na base. Quando eu falo descrição do vídeo, quando você quiser saber tudo aquilo que a gente estudou no programa, os ativos que foram abordados e também se tem alguma descrição no vídeo, algum convite, veja dessa forma aqui, pessoal. Tem aqui os vídeos, né? Então, por exemplo, você clica aqui no cenário em vídeo, que está imperdível. Assistam lá. Eu vou deixar o meu like aqui também. Então, você clica aqui. Tem tudo que foi estudado. Eu falei, por exemplo, hoje de Gerdau, Halliburton e Facebook. Aqui no Brasil, RBR, CNTO e Ecor, que é a Corrodovias. Né? E aí, você tem a pré-inscrição para imersão, tem a semana do trader que começa já domingo, tem o canal gratuito do Telegram, nosso Instagram e o site para você se inscrever e receber o informe cenário. Perfeito? Então, recado dado, vamos aos estudos. Hoje um dos destaques aí é a Pfizer, né? Dizem que a Pfizer tem uma vacina já em fase avançada, forte volume. Né? Aqui ela fez 2 martelos em seguida, o que vale do dia 28, que tem a mínima mais baixa. Só que devolveu toda a alta. Vamos ver amanhã se segura na média nesses topinhos aqui, né? 33,96, 33,77, 33,74 é um ponto importante aqui. Se segurar, eu acho que esse ativo pode buscar até 36, 37 dólares ou até esse gap aqui em cima, se as informações forem de fato quentes. Ok? Já que a gente está com a mão na massa aqui, falemos de Tesla. Minha esposa norte-americana. A Tesla dá continuidade a esse padrão aqui do triângulo rompido, sem sinal de topo. Esposa brasileira, VVR3. Está com as bandas de Bollinger justapostas, respeitou a média de 21. A gente tem o estudo de via varejo aqui também no Cartesian, até mais detalhado. Topo, fundo, gap, média e LTA. Não podia ser diferente. Então, nessa região, ela reagiu muito bem. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar estudos, Xangai, França, né, Paris, Frankfurt na Alemanha, Reino Unido, Bitcoin, petróleo, DI, que são juros, e FNC, índice setor financeiro, assistam o cenário em vídeo. Está tudo lá e não se esqueça de deixar
o nosso like também. Ok? O mercado à vista já está fechado. Falemos aqui dos ativos fixos. Vale 3. A Vale tinha uma ideia de triângulo ascendente, não prosperou. Eu considero esse padrão desconfigurado, porque a LTA ela foi abortada aqui. Então a ideia seria segurar na média, a ideia do pivô também foi. O petróleo escorregou um pouco lá no exterior, né? Então ela tem uma região de topo importante, né? Só se você entender, perde força, mas como um triângulo curtíssimo aqui. É uma ideia. É o que eu falei, eu não operaria o papel porque eu tenho outras opções. Eu tenho 14 ações em carteira Vale não é uma delas. Mas, com essa correção LTA, média, um topo anterior perto, essa região também, se eu fosse obrigado eu compraria, mas eu não operaria no momento. Aí nós temos Petro, ela devolveu boa parte da alta, mas eu ainda entendo como um pullback. Né? Ela rompeu a LTB e não fechou abaixo, então eu acho que está tudo certo. Está bem no eixo, no encontro entre as duas aqui. Aí nós temos YouTube. Eu acho que esse cenário do W ele é plausível. Né? Nós temos um triângulo e um possível W, o eixo seria 26,50. Bradesco. Bradesco ela tem que decidir, né? Eu vou atualizar esse estudo em Bradesco. Deixar só os pontos realmente ultra relevantes. Esse daqui eu vou atualizar. Ó, ela está nesse topo anterior. E tem um eixo de topo duplo em 20,80. Né? Topo, até mais baixo que o anterior. Creio que essa LTA não faça sentido manter, não se aplica. Esse gap está fechado, correto? Máxima 20,70, ontem mínima 20,57. E ela está numa situação que ela tem que definir o seu rumo. Né? Seria uma acumulação para o movimento mais forte? É uma hipótese. Banco do Brasil, movimento semelhante, numa região nevrálgica, rompendo a LTB e as médias e o 32,93, só que levemente, não passando aquela confiança. Perfeito? Aí falemos das bolsas americanas. Como eu comentei, Europa, Ásia, DI, FNC, Bitcoin e petróleo no cenário, em vídeo. E lá eu gravei também, eu falei sobre Facebook, sobre alguns outros ativos internacionais. Nós temos aqui o índice Nasdaq já fechado. A gente tem o índice Nasdaq na parte alta, testando máxima histórica. Existe ainda assim uma ideia de ombro, cabeça a ombro, mas perde força. Vamos ver no semanal como está o desempenho, subindo 4%. Dow Jones no semanal, apesar da queda de hoje, subindo 2,88%. Claramente a gente vê aqui um triângulo. Tem até um jeitão de mastro bandeira, apesar de ser desproporcional o número de semanas da bandeira. E o triângulo aqui rompido por inércia, será que vai? E o S&P na parte alta do triângulo, num ponto nevrálgico. Hoje não teve nenhum movimento homogêneo aí. Nasdaq subindo forte, Dow Jones caindo de forma entre leve e moderada, S&P uma alta moderada, né? E lembrando, pessoal, quem vier na imersão 10 vai aprender a operar no exterior. A gente vai montar a carteira aqui no Brasil e a carteira lá fora. Ok?
E vai ficar um mês no grupo. Então façam lá a pré-inscrição para garantir sua matrícula. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Um bom volume, nós temos uma cunha, o que nós imaginávamos que seria o teste da parte superior ocorreu. E aí nós teremos o VIX a seguir. Modéstia à parte, nós acertamos a leitura, ele não conseguiu romper a linha superior, ele está vindo para debaixo, e ele perdeu a LTA, ele varou as médias aqui, veio no 29,26 que nós projetamos, e também no 29,01 fechar gap. Olha, próximo alvo, pequeno ponto de apoio aqui aos 26 dólares. Ok? Então, é assim que trabalhou o VIX. Falemos do dólar. A gente está agora com o Q de queijo 20. Ele veio realmente testar a região formada pela LTA, linha de tendência de alta, e por essa reta que ele conecta aos fundos dos dias 10, né, e depois dos dias 23 e 24. Aqui é um ponto-chave, se perder fica com cara de rompimento falso dessa região aos 5.400, e aí poderia cair um pouco mais, mas ainda está na cabeça do pivô, uma região de decisão. E quando a gente traz aqui o gráfico puro e simples do dólar, topos e fundos descendentes, quando você tem um movimento, aqui por exemplo era um movimento lateral, né? Concorda que é um retângulo? Houve o rompimento aqui, houve um rompimento falso, geralmente não vem só na base, vai bem além. E é o que fez o dólar, não tem sinal, esse são 15 minutos, não tem sinal de fundo. Pelo menos por enquanto não. Ok? O dólar tem movimentos muito voláteis ultimamente, e hoje foi por causa do relatório de emprego norte-americano. Pessoal, eu sempre gosto às quartas-feiras, hoje saiu a ata do Fed também, de falar sobre fluxo cambial aqui com vocês, né? Então vamos lá. Fluxo cambial total em junho até o dia 26 é negativo em 2,927 bilhões. Canal financeiro, que é o que mais nos interessa, saídas líquidas de 4 bilhões. Então junho foi um mês. Tanto que o dólar subiu, né? Tanto que o dólar subiu. Se a gente pegar aqui a participação dos estrangeiros, o que a gente vai ver aqui no mercado à vista? Eles chegaram no dia 17 ter 2.936, 2.700, 3.168.354.000, foram diminuindo e chegaram no dia 29 com 842 milhões, quer dizer, foram vendendo no mercado à vista. Não é só a saída de dólares por causa de renda fixa, eles venderam ações mesmo. Se a gente olhar o fluxo aqui no mini índice, aí já não alterou tanto, mas reduziu. Né? Chegaram a ficar alguns dias perto de 60 mil contratos, por exemplo, hoje amanheceram com 40. Né? E os institucionais que estão vendidos reduziram a venda. Então está 40, 40, positivo, negativo. Né? O fluxo cambial total no ano, isso daqui foi o de junho que eu falei, é negativo em 12.577 milhões. Canal financeiro, saída de 37.408. Isso é recorde, né? E o fluxo cambial da semana passada, mais curtinho, o Banco Central divulga da semana anterior. Positivo em 3 milhões de dólares, saída líquida de 70 milhões de dólares na semana. Fluxo cambial tímido, né? Pelo menos parou de ter uma saída tão elevada por parte dos estrangeiros. Perfeito? Então, é isso aí. Acho que o mercado americano pesou um pouco depois da ata. Aí do avanços, tem vários avanços por vacina. Muita gente não fala, mas tem em Israel, tem na China, que vai ser inclusive testada em militares, tem aquela de Oxford, que vai ser
Testado em São Paulo, acho que já começa nos próximos dias, né? Então, ó, por exemplo, o que fala-se aqui, ó? Índice de gerentes de compra do setor industrial, PMI na China melhor que o previsto, né? Ó, a possibilidade de redução das taxas de empréstimos pelo Banco do Povo da China seria um driver positivo, perfeito? E da vacina que se comentou hoje foi da Pfizer. Ok? Maravilha, falamos de todos os ativos americanos. Falar do BOVA11 e do Ibovespa que já estão fechados. Uma alta importante, né, pessoal? Porém, entretanto, todavia, quanto que fechou na sexta-feira? 90 com 22, 92,68. Pô, legal, na semana tá bem, né? Agora, se a gente pegar o fechamento do dia 19, 92,64. Então, simplesmente, semana passada houve uma perda, essa semana está recuperando o que caiu na semana anterior. É a mesma coisa do Ibov, eu vou ilustrar. Por exemplo, a gente pega aqui o Ibov, eu vou ilustrar isso aí. Semana retrasada subiu 4%, na passada caiu 2,83%, essa daqui sobe 2,52%. Então essa semana está compensando a queda da semana anterior. Ibovespa aqui com as bandas de Bollinger cada vez mais justapostas, né? Deve ter um movimento mais forte. Eu até brinquei, né, que o Ibovespa ele parece miçangas num cordão aqui, como tem lá em Maresias, né? Pendurado o cordão seria a média móvel de 5 períodos, só que mantém-se acima da de 21 há muito tempo. Desde que rompeu aqui entre os dias 15 e 16 de maio, em nenhum momento ele colocou a média de 21 em xeque. Está subindo a ladeira, né? Pode ser devagarinho, mas está subindo a ladeira. E pessoal, não esqueça aí do nosso like. É muito importante dar uma olhada na descrição do vídeo, que tem muita coisa legal lá, tá? Canal do Instagram, site, Semana do Trader, pré-lista de inscrição, ok? Então, eu vou tentar ver aqui no Cartesia alguns destaques. Vamos falar de 4 destaques, 2 de alta, 2 de baixa. Vamos falar de Cyrela e Cosan. Aí eu não vou falar de RBR de novo, não. A gente já sabe que tinha um ponto ali de rompimento e tal. Vou falar de BR Foods e vou falar de Gerdau. Então é BR Foods, Gerdau, Cyrela e Cosan. Então vamos lá. BRFS 3 é um ativo... Quando a gente fala assim que o ativo tem vida própria, é que muitas vezes ele não segue fluxo, né? Ele não, muitas vezes não está nem aí para o mercado, que nem a gente está numa sequência. Tudo bem que não é aquela alta, mas inclinada para cima e a ação vai caindo. Qual que seria a ideia? Fechamento desse gap aqui embaixo, né? Então não vejo com oportunidade de compra e a venda boa acho que foi um pouco acima, né? Cosan 3. Deixa eu só puxar um. Eu tenho várias abas aqui. Só vou falar da Cosan. Olha, a Cosan é um ativo que me agrada. Ela já fez parte de imersão Top Traders várias vezes, fomos muito bem. O ativo simplesmente testou um topo anterior. Acho que CLTA mais confunde que ajuda. Vamos atualizar os pontos gráficos aqui. Né? Ela deu compra aqui na média, topo anterior e média de 21, rompeu uma região de resistência, 72,17. Tem fundamentos muito bons. E está rompendo um pivô.
Tô vendo aqui, Credit Suisse rebaixa RBR para venda e corta preço-alvo em 83%. É um papel meio condenado, né? É o que eu falei ontem, ela entra no time da Cielo aí. Quando o mercado pega a birra de um ativo, pessoal, que é o caso, por exemplo, de Cielo, que hoje está subindo, né? Mas não consegue desenvolver a contento, ou no caso da IRBR, é complicado. Hoje em dia tem muita rede social, a informação é globalizada, a informação, o pessoal arrebenta o papel na venda. E no caso da IRBR, com razão. Então a vinda aqui nos 10 era manjada, não passou aqui em cima topo duplo. Então Cosan é muito interessante, está rompendo um pivô, um topo duplo. Quando rompe topo duplo é interessante, tem uma resistência importante ao 77,10, na minha visão. Acho que o aluno tem que ficar esperto, o investidor aqui. E por que tem o pivô? Ela fez um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. E com bom volume. Não é mole não, você tenta só... Agora foi. Aí volume crescente, então uma situação favorável à compra. Caramba, você compra um negócio no Mercado Livre, eles te mandam 200 mensagens. Só que tem coisa que só encontra lá, né, pessoal? Eu acho tão desnecessário esse excesso de... E aí, Cyrela, você acaba de comprar, que nem eu comprei um gancho para prender quadro. Aqueles que você cola, não aquele que tem o velcro, mas aquele que tem um ganchinho mesmo, que eu tenho um quadro que é para colocar em prego, né, mas ele vai fazer o papel do prego. Pô, na hora que eu comprei, comprei alguns, uma compra de R$100, vem 200 mensagens, é desnecessário. Então, por exemplo, Cyrela, ela virou através de um oco, ombro, cabeça a ombro, o papel realmente inflexionou. Esse gap aqui eu entendo como um gap de medida, houve um outro aqui que foi um gap de fuga. Este padrão é aquele famoso padrão do pirata, que eu sempre comento, né? Foi um oco, mas foi o padrão do pirata, quando coloca o camarada na prancha. Né? Tem o gap, aqui está a prancha. Na ladeira, jogou ao mar aos tubarões. Nós conseguimos identificar dois movimentos na Cyrela. Uma das máximas da minha metodologia, né, o que eu procuro fazer? Ter setups realmente inteligentes, não aqueles setups meio abobalhados, se for ali, se... vier aqui, blá blá blá. Então aqui, por exemplo, teve um V capaz de trazer o preço acima da LTB. Aí é compra aqui, né? Ainda mais quando tem um gap de fuga. O ativo caminha para fechar esse gap aqui na minha visão, a 26,66. Talvez um ponto de realização parcial. E tem um outro gap aqui, provavelmente de fuga também, né? Acho que evidentemente de fuga, né? Aí aqui nós tivemos um rompimento de pivô a 22,44. Teste na cabeça do pivô e um novo pivô no rompimento de 23,95. Tem espaço para subir, até um espaço de algum modo amplo, na minha visão. E eu acho que tem um driver, pessoal, que vai começar a entrar de fato agora no radar dos investidores, que são as eleições americanas, né? Perfeito? Então... é um driver que ainda não entrou no radar, mas vai entrar. E a outra ação que eu fiquei de ver aqui é a Gerdau. GGBR4. A Gerdau vai fazendo uma trajetória sinuosa. Esse gap aqui já foi fechado. Tem esse outro aqui para selo, 16,79, as máximas recentes 16,22, 16,41. Marcar o ponto mais alto, 16,41.
né? Gap aqui em cima também. É um ativo manhoso no momento, dá uma ideia também de topos em patamares bem próximos aqui, a gente conseguiria traçar talvez algo assim, mas não sei se faz tanto sentido. Mas o rompimento de 16,41 seria o Libertadores da América aí para Gerdau, na minha visão. E por fim, falemos aqui do mini índice, uma alta um pouco frustrante, porque fecha longe da máxima, mas tem a ideia aqui da banda de Bollinger justaposta, como ocorreu aqui em meados de maio. Vamos ver se dessa vez vai ser para cima de novo. Né? Aqui a gente tem um gráfico de 30 minutos com esta resistência, essa outra. Houve um rompimento falso de 94,905. O ativo subiu, não conseguiu se firmar acima de 96,515. Estressou a média, respeitou e é justamente o ponto a ser rompido. Ele precisa passar para testar as máximas recentes. Rompimento de 97 pode jogar o preço nos 97,970 ou mesmo nos 98 mil pontos, porque poderia ter uma alta proporcional. Não é um mastro bandeira, porque o movimento teria que ser mais curto. Mas é quase lá. É um pivô se romper 97,110. Aí os vendidos vão ter que buscar lá em cima. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam, Semana do Trader. Vocês podem se inscrever para assistir 4 aulas gratuitas domingo, terça, quinta e domingo que vem. E vai estar na descrição do vídeo também a pré-lista para a imersão. Só colocar o e-mail, ver uma página de obrigado e também a confirmação por e-mail. Venha comigo fazer esse treinamento de julho, provavelmente a última imersão do ano. Saúde e paz a todos, meu muito obrigado, valeu!